Olá, sou eu, Cláudia Pedral Sena, aqui nesse canal que é para a família. Ajudamos pais de crianças especiais a ter filhos obedientes. E o tema de hoje é: quem são as crianças especiais? Quem são essas crianças? As pessoas ficam se perguntando: todas as crianças são especiais? Sim, todas as crianças são especiais. E o que faz a diferença, então? São as crianças que apresentam exatamente o desenvolvimento atípico de ordem neurológica, elas modificam o seu comportamento. Não desmerecendo todas as crianças, o que torna essas crianças especiais é a necessidade do olhar do adulto para um desenvolvimento e uma inclusão social que tem que acontecer. Se a gente for parar para pensar exatamente, porque precisamos trazer essas crianças para um nicho de classificação, a gente está falando das deficiências neurológicas, dos distúrbios e das dificuldades neurológicas também, e transtornos que são mentais e transtornos neurológicos. As crianças com deficiência apresentam alterações neurológicas e precisam de mais tempo para aprendizado. A gente tem na classificação o retardo mental, conhecido como déficit intelectual. O retardo mental é uma dificuldade no processo de aprendizagem da criança. A deficiência física é a mais aparente e inclui também o paralisado cerebral. São crianças que apresentam alterações de ordem motora e na motricidade, dificultando também o processo de aprendizagem. E as múltiplas deficiências, que incluem as crianças com paralisia cerebral e muitas das crianças surdo-cegas. Essas são as nossas crianças especiais com deficiências. Nós vamos falar das crianças que apresentam deficiências sensoriais. São elas cegos e os surdos. Sim, cegos não gostam de ser chamados de deficientes visuais e muito menos deficientes auditivos. Eles se consideram cegos e surdos. As crianças com cegueira, existem as crianças com a perda total ou com um rebaixamento da visão. Essas crianças que têm um rebaixamento, existe todo um fomento para o aprendizado, assim como os cegos também existe o braille para aplicação. Os surdos também que têm uma perda da questão auditiva, bem como que são aqueles que têm uma total surdez. Também aparelhados, apresentam um processo de aprendizagem adequado. Essas são as nossas crianças com deficiência sensorial, os nossos cegos e as nossas crianças surdas. Especialmente quem são as crianças que apresentam distúrbios e dificuldades de aprendizagem, que são transtornos neurológicos. Nós temos aí 5 classificações: o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; o distúrbio de atenção sem a hiperatividade; a dislexia, que é uma das maiores causas dessas dificuldades; os distúrbios psicomotores, que também atrasam em muito o processo de aprendizagem, e o TGD, transtorno global do desenvolvimento. Essas crianças precisam de olhar especializado. Elas são consideradas especiais, mas não necessariamente são deficientes ou apresentam transtornos mental ou neurológico. Elas apresentam muito mais distúrbios e dificuldades no seu processo de aprendizagem. Já falamos sobre algumas, agora a gente vai trazer um que tem sido falado e tem discutido muito, que são da ordem de transtorno de ordem mental e comportamental. Essas crianças apresentam uma alteração no seu processo mental e vão invadir a sua área neurológica. Nós temos as crianças com TIDs, que são os transtornos invasivos do desenvolvimento. Essas crianças apresentam aquilo que a gente chama de comportamentos típicos e apresentam, inclusive, uma dissociação no processo da socialização de vida deles, o que impacta muito o processo de aprendizagem. Nós temos o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, hoje muito discutido, apresenta em níveis de nível 1, nível 2 e nível 3. Esses níveis vão diferenciar, inclusive, o aspecto do processo de aprendizagem comportamental. E o nosso TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que vem preocupando muito a área social, por conta das questões de comportamento dessa criança, que invadem e atrapalham muito o processo de aprendizagem. Essas são as nossas crianças, TID, TEA e TOD, que falam sobre ordem mental e comportamental. Nesse módulo, vamos falar sobre crianças com transtornos emocionais. Transtorno do afetivo, na verdade, que eu chamo de MALED. Se você ainda não tem um diagnóstico preciso ou ainda não conseguiu classificar o seu filho em nenhuma das classificações de deficiência, transtorno ou distúrbio,
e com certeza existe alguma alteração emocional, ocasionada por perdas, às vezes por permissividade, por questões outras vividas pela família. A criança não tem startado o seu processo de função executiva e não obtém o seu controle inibitório. As crianças normalmente apresentam uma certa impulsividade nos seus comportamentos, o que desorganizam ele efetivamente no processo de aprendizagem e também no entendimento das questões sociais, ocasionando que eles possam ser obedientes e compreenderem o que é obediência. Esses são os nossos MALEDs. Bem, nós estamos no nosso canal oferecendo a vocês inteiramente o entendimento sobre a criança especial e a obediência. A gente tem um vídeo que fala quem são e quais as características da criança especial, aprendizado e obediência, postado no dia 4 de fevereiro. Acessem o nosso canal e assistam um pouco mais desse vídeo sobre essas explicações. Bem, nós falamos então sobre as classificações dessas crianças especiais, as deficiências, distúrbios e dificuldades e os transtornos que a gente viu que tem, inclusive, do afetivo. Mas, assim, vamos voltar para essa criança. Eu quero deixar aqui o meu recado e quero fechar esse vídeo da seguinte forma. São crianças que apresentam desenvolvimento atípico, sim. Eu gostaria que vocês ficassem de olho, alertas para o que está acontecendo com seus filhos. Aqui, nesse canal que é da família, a ideia é buscar, junto a todo esse conhecimento, uma maneira que a gente tem de agregar vocês, de trazer vocês para uma orientação. A gente quer mostrar para vocês o quanto é totalmente possível ter crianças obedientes e em processo de aprendizagem quando a gente tem uma boa orientação. Não queremos deixar vocês sozinhos. As crianças especiais, como tenho dito aqui, elas merecem sim um olhar diferenciado dos adultos, mas não uma superproteção, e sim toda uma orientação para que os seus filhos tenham realmente um desenvolvimento satisfatório e absolutamente em desenvolvimento ao processo, inclusive, de aprendizagem. Quanto à questão da obediência, está agregado a tudo isso. Com a nossa orientação, a gente leva vocês e os seus filhos a um desenvolvimento satisfatório e social. Felicidade, gente. Acho que isso é o mais importante. Ser feliz. Beijo no coração e acessem os nossos canais.